Imagina você, num dos dias mais marcantes e sensíveis da sua vida, se encontrar numa situação de violência. Infelizmente, essa situação não é rara. No Brasil, 1 em cada 4 mulheres sofre violência obstétrica. A violência obstétrica é um tipo de violência contra a mulher praticada pelos profissionais da saúde, que se caracteriza pelo desrespeito, abusos e maus tratos no momento do parto ou mesmo durante a gestação. Te impedir de se alimentar, te deixarem sozinha e sem comunicação com mais ninguém ou até rasparem seus pelos pubianos sem a sua permissão pode ser considerada uma violência obstétrica. Independente se a violência for de forma física ou psicológica, você precisa saber que você tem seus direitos. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Tereza. E esse podcast é Coisa de Mãe. A verdade é que, independente da violência ser de forma física ou psicológica, você precisa saber que você tem direitos. Inclusive o direito de ser protagonista na hora do seu parto, de ter autonomia total sobre o seu próprio corpo. Por isso, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre esse tema tão importante, a violência obstétrica. E nossas convidadas de hoje vão compartilhar suas experiências sobre esse assunto, começando por ela, uma líder comunitária que foi eleita vereadora do Rio de Janeiro, sempre lutando fortemente pelos direitos da gestante, a também mãe de Atos, do João e do Bem, Thaís Ferreira. E para fechar a nossa roda de mães, temos ela, minha amiga, empreendedora, empresária, mãe de 3, que infelizmente teve a sua vida exposta nas redes sociais depois de sofrer violência obstétrica, mas que reuniu forças e transformou a sua dor em ação e busca instruir e fortalecer outras mulheres. A mãe do Pipo, da Domi e do Giuseppe, do Pepe e Chantal. Amiga, primeira vez que eu te vejo mãe de 3. Bem-vinda, bem-vindas, muito bem-vindas. Gente, obrigada mesmo. Bom, vamos começar pelo começo. Quando foi a primeira vez que vocês ouviram falar sobre violência obstétrica? Olha, a primeira vez que eu ouvi falar sobre violência obstétrica foi acompanhando mulheres da minha família. Venho de uma família de muitas mulheres, todas pariram e as que não pariram sofreram violência até por não conseguirem parir. Então, sendo bisneta de uma parteira, a violência chegou quando eu era muito criancinha, ouvindo os partos das mulheres mesmo. E aí a gente não sabia ainda tipificar como violência obstétrica e naquela época as mulheres da minha família falaram: ela sofreu muito para parir, ou ela sofreu tanto que não conseguiu parir. Ela foi violentada durante o parto. Minha bisavó virou parteira para evitar que outras mulheres da comunidade dela morressem durante o processo de gestação e de parto também. Então isso entrou na minha vida ainda muito menina. No parto que eu nasci, minha mãe sofreu violência obstétrica. E ela teve essa consciência? Acredita que não, porque minha mãe, querendo apagar todo esse histórico da família, minha mãe falou: cara, já ouvi tantas histórias de sofrimento durante o parto, durante a gestação, outras que tiveram um processo de abortamento que não foi bem assistido. A gente chegou a ter uma mulher na família que teve o seu útero retirado sem autorização, então a minha madrinha. E minha mãe falou: cara, eu não quero saber disso, eu vou fazer uma cesariana eletiva, eu tenho plano de saúde, fez um concurso, foi funcionária pública, e aí ela achou que estaria livre da violência obstétrica. E contando a história do parto para outras mulheres, minha mãe fala: olha, no parto da Thaís, no meu parto, no caso do parto que eu nasci, minha mãe ouviu do médico falando: você não tem passagem, você vai matar essa criança, se a sua filha nascer morta, eu vou te colocar na cadeia. Tudo travou. Eu nasci roxa, quase morta. E a culpa de quem seria, segundo o profissional de saúde que assistiu a minha mãe? Logicamente dela, né? Então, infelizmente, nasci ouvindo histórias dessa violência e ao longo, né, desse percurso de ativista, liderança, a gente foi entendendo como tipificar. Eu sou mãe, né? Meu filho mais velho tem 2 anos e 2 meses, então o mundo maternidade para mim era um grande vazio, né? Zero informações e zero interesse, achava que ia passar por essa vida sem ser mãe. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi foi com a Chantal. E aí eu lembro de tantos relatos, de tantas amigas, fichas caindo, e eu falava, né? meu Depois Deus, da história da porque Chan. realmente, enfim, não. E a própria história da minha mãe, da minha irmã. Você vai resgatando, aí você vai né? falando, nossa, porque 1 em cada 4 é um número muito grande, né? Muito. 1 em cada 4 é um número absurdo. E tem essa coisa que a gente facilmente aceita tomar o lugar da culpa por qualquer coisa quando estão falando do nosso maternar, né? É muito fácil, isso a gente luta muito para mudar. E aí você vê que até
o nível que o mundo é capaz de chegar, né? De culpar essa mãe. E o quanto a gente precisa se libertar de todas as maneiras, em todas as esferas, né? É muito maluco isso. Eu acho muito absurdo. E é essa naturalização que faz com que muitas mulheres não percebam que passaram por uma situação de violência. Por isso que o caso da Chantal é tão importante, né? Porque ele leva para uma dimensão que chega na casa de todas as mulheres, né? Quando a gente tem um grande veículo de informação dando a evidência que um caso como esse precisa ter, que as mulheres falam, peraí, aconteceu comigo algo parecido, isso é violência obstétrica, e você começa a se apropriar desse termo para a gente poder passar a combatê-lo, né? E aí a gente fala com a amiga do lado, a gente começa a conversar com a vizinha, a gente percebe que é uma dimensão de violência que acessa todas as mulheres, todas as pessoas que gestam, independente da sua raça, da sua classe, da sua identidade de gênero, do seu território. E, infelizmente, fala muito sobre a vulnerabilidade, né, dos direitos das mulheres. Então, é muito importante mesmo. Eu acho que como não é uma coisa assim oficial, no sentido de não haver uma lei que protejam as mulheres contra violência obstétrica, não existe como se fosse um guia de como o médico deveria se portar em relação àquela uma conduta. Não existe nada oficial assim, então talvez por isso o termo violência obstétrica ele não era tão usado, né? Eu fico muito triste de ver que isso acontece muito, e com o meu caso eu acabei ouvindo muitos relatos, e relatos assim, de mulheres que tiveram seus bebês indo a óbito por conta de violência obstétrica. Aconteceu comigo. Mas ao mesmo tempo, tentando puxar alguma coisa positiva dessa história toda, né, eu fico muito feliz que deu uma visibilidade para o assunto e que as pessoas estão entendendo o que significa, porque mesmo tendo a informação do que é violência obstétrica, você está tão vulnerável ali na hora, porque eu, por exemplo, eu sou muito entusiasta da obstetrícia. Eu amo esse universo, eu estudei muito antes de ter os meus filhos, eu sabia o que era violência obstétrica, eu não estava lá sem saber o que era. Só que no momento você está tão vulnerável, tão sensível, e parece que a vida daquele ser que você mais ama no mundo, que está vindo, né, estrear aqui nesse universo, está nas mãos desse profissional, você acaba ficando à mercê de fazerem com você o que quiserem, né? Então, eu já sabia o que era violência obstétrica, eu não sei exatamente quando eu soube, mas provavelmente nessas coisas minhas de pesquisar, de estudar tudo sobre o assunto. Mas ali na hora, mesmo você sabendo, você fica meio... Mas durante o parto, você teve alguma sinalização interna de que opa, isso não está certo? Ou foi só depois? Que horas... Porque o seu caso, como a Tayla falou, eu acho que fez muita gente resgatar em partos... Não importa de quanto tempo atrás, né? Tão importante falar, e a gente está aqui para isso, porque as pessoas puxam na memória e falam, caramba, eu passei e nem sabia, ou eu não quis olhar... Então, em que momento que você foi fazendo essa conexão de que aquilo tudo não estava certo, que você tinha sofrido, mano? O meu trabalho de parto, eu falo que ele durou 48 horas. Do horário que eu comecei a ter as contrações ritmadas e sentir dor, até o horário que a minha filha nasceu. Então, eu fiquei 2 noites sem dormir, quase que 2 dias sem comer, porque você está com dor, você não consegue comer. Eu falo que eu estava em Nárnia no momento do parto, né? Eu não estava ali tão presente. Mesmo se você não estiver parindo e você tiver 2 noites sem dormir, os seus sensos estão bagunçados, né? Você fica meio esquisita ali. Tipo eu hoje. Eu reparei que algumas coisas estavam acontecendo que não eram legais, tipo o modo de falar. A pessoa não grita com você e te xinga e você acha que está tudo bem. Só que eu tentava não focar naquilo naquele momento, eu tentava olhar para o meu marido o tempo todo e prestar atenção no que ele estava falando para aquilo não me abalar. Eu ficava o tempo todo assim, não, eu não vou me deixar abalar aqui, não vou estragar meu momento, vou olhar para o meu marido, vou focar nisso e tudo mais. A hora que caiu a minha ficha mesmo, do tamanho da violência que eu sofri, foi na hora que eu vi o vídeo do parto. E eu só vi o vídeo do parto depois de 2 meses que eu tinha tido a Domênica. Porque, enfim, amamentação, tinha 2 filhos, tal. Sempre falava pro meu marido, vamos ver o vídeo dele. Hoje tá ruim de colocar para ver, tal, não sei o quê. Quando a gente viu, a gente olhou um pra cara do outro, a gente começou a chorar e falou, cara, como assim a gente viveu isso, né? E ambos com sentimento de culpa, assim, que é a parte que mais me dói, que é... ele de não ter feito nada, porque na hora ele também ficou com medo, né? E meu de pensar que minha filha não veio num ambiente agradável, com palavras boas, apertaram muito ela, né? Então, o anestesista apertava muito minha barriga. Se vocês olham no vídeo, dá pra ver a mão dele tremendo de fazer força.
E ele estava apertando a minha filha, né? E eu não fiz nada para parar aquilo. Então, essa é a parte que mais me pega, assim, de quando eu olhei o vídeo e falei, eu não fiz nada. Minha filha ficou ali, né, sendo machucada, apertada, e eu não fiz nada. E, enfim, é muito duro, porque realmente não tem como voltar atrás, né? Não dá pra voltar atrás e falar, não, agora ninguém vai apertar minha... Não tem, já foi, já passou, ela já veio desse jeito, né? Enfim. As mudanças que você podia fazer, você fez no seu outro parto, Sim. né? A sua experiência. Olha, primeiro me emociona demais, assim, entender como que essa nossa vulnerabilidade, ela é muito utilizada, instrumentalizada mesmo, né? E quando a Chantal fala que ela é uma entusiasta da obstetrícia, eu me coloco no contraponto disso, porque eu sou uma indignada com a obstetrícia, porque deveria ser, né, um lugar da ciência para trazer humanização e dignidade para as pessoas que chegam por esse mundo através do único portal que existe, mas desde o início dessa história foi instrumentalizada para violentar os corpos de todas as mulheres. Então é muito triste realmente ouvir esse tipo de relato e a minha experiência, infelizmente, não é tão diferente dessa. Eu tive um filho que foi a óbito fetal tardio, por conta da negligência médica, ou seja, eu tinha uma médica e aí a gente vai vendo, né? A gente tem confiança naquele médico, a gente deposita também algumas expectativas de cuidado e assistência. A minha primeira gestação eu estava com 24 anos, foi uma escolha, eu queria gestar, eu estava me sentindo preparada, eu também tinha estudado bastante, eu comecei a cuidar de crianças ainda na minha adolescência, então esse universo é o meu universo. Eu estava apropriada de informação, mas eu tinha uma médica que eu confiava. Ela cuidou da minha mãe durante o câncer de mama, ela cuidava de mim desde a adolescência, então eu estava muito tranquila de que eu teria melhor assistência. Mas, ainda assim, diante da nossa vulnerabilidade, a gente pode ser negligenciada. E eu fui. Eu cheguei, eu falei com ela, falei, olha, eu estou sentindo uma movimentação diferente na minha barriga, eu acho que as coisas não estão bem. E ela falou, Thaís, você não sabe de nada, é a sua primeira gestação, você é muito jovem, você não vai para o posto, você não vai para emergência, eu estou num congresso, quando eu voltar no sábado, vai ser sua consulta de rotina, você pode estar tranquilo que seu filho ainda vai estar aí. Aí eu já senti um tom, assim, de descrédito. Eu falei, cara, é muito fácil desqualificar a nossa palavra. Eu tô sentindo, eu tô gestando. Mas eu não tava tão... como ela tava falando, a gente tem muita informação, mas naquele momento a gente tá vulnerável. Eu só tava preocupada em manter a vida do meu filho. Mas durante aqueles dias, né, foi de uma quarta até chegar um sábado. Sábado eu fui pra consulta, eu acolhi, né, então acatei, na verdade, a decisão da médica ali no lugar de poder, porque é um lugar de poder, né, gente? Poder, de você é Deus, eu vou esperar você voltar, Deus. E eles se apropriam desse lugar de poder. Os médicos, eles fazem isso muitas vezes. Esses que são os médicos violadores, abusadores, negligentes, eles fazem isso. Eles sabem que a gente está ali no lugar de, olha, eu sei mais, esse conhecimento é o que garante que você continue grávida, então vamos lá. Cheguei, meu filho sem batimentos, ela foi verificar com sonar, ela falou, não há de ser nada, o seu filho bebê é muito grande, pode ter mudado a posição, vai fazer uma ultra de emergência que vai estar tudo bem. Nem me preparar para o pior, ela me preparou. Mas eu desci da consulta... Já assim, cara, o que eu podia fazer eu fiz, cuidei muito bem dessa criança enquanto ela esteve dentro de mim, meu coração estava tranquilo de verdade, porque eu falei, cara, eu não posso assumir essa culpa, eu não posso assumir essa responsabilidade, não é minha, eu não fui cuidada como eu deveria. Cheguei, e aí, gente, posso até falar que... Que consciência sua, cara, eu acho que foi desse acúmulo de mulheres, de mulheres potentes na sua vida. Porque se não fosse assim, a memória da minha bisavó ali, parteira, rezadeira, essas coisas, eu acho que eu estaria muito desamparada, porque eu estava até sozinha nesse dia, minha mãe não tinha me acompanhado, o pai do bebê também não, então eu estava bem sozinha naquele dia. E assim, depois a gente ia fazendo associações, tinha que passar por isso, assim, a gente vai encontrando significados e sentidos, mas não, foi uma solidão por conta de uma negligência médica, não precisava estar vivendo nada daquilo. Mas cheguei num hospital renomado do Rio de Janeiro, posso até falar publicamente que o meu caso virou público, a Perinatal de Laranjeiras, fui atendida por uma outra médica, e aquela médica ela falou pra mim, olha, eu não tô achando o coração do seu bebê. Eu falei, semana passada ele tinha coração, eu fiz um exame ecodoppler fetal, colorido, tava tudo lá, não é assim, ele não tem coração, o que você quer dizer com isso? Aí ela, não, seu bebê morreu. Aí eu, tá. Você me dá um minuto? 34 semanas. Eu falei, você me dá um minuto? Aí ela, não, eu não tenho um minuto para te dar. A médica falou assim, eu não tenho um minuto para te dar. Eu saí do negócio assim, sabe quando você sai? Que explicação que aí vem a culpa, né? A cachapante. Como é que eu vou explicar isso? Porque vão falar que eu fiz alguma coisa errada, eu não fiz nada, e tal. Quando eu chego na recepção do hospital para pedir ajuda, eles falam, olha só, o máximo que a gente pode fazer para você é te dar esse remédio aqui, você vai para casa, toma esse remédio, quando estiver no expulsivo, você vai para qualquer maternidade, que uma pessoa como você vai ser atendida em qualquer lugar.
comecei a falar assim, como assim uma pessoa como eu? Qual o estereótipo que estão fazendo? Mas a gente não tem tempo naquela hora de tipo assim, eu vou ver as sobreposições, desigualdades. Não é isso. Eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Liguei para a médica, ela, Thaís, mil desculpas, isso não deveria ter acontecido, mas eu vou te internar, a gente vai tirar o bebê, você vai ficar muito bem, você vai poder ter filho de novo, qualquer pessoa vai querer te engravidar. Não se preocupe. Ainda falou assim, não se preocupe, uma mulher, ela usou um termo, né? Uma mulata como você, qualquer um vai querer engravidar. E aí eu comecei a fazer os cálculos todos. Exatamente. Cheguei no hospital, resolvo a burocracia. Pois é, gente. Há 12 anos atrás. Estamos em 2024, isso aconteceu no dia 23 de junho de 2012. Chego no hospital, resolvo a burocracia toda, uma anestesia geral, ela fala, vai ser uma anestesia geral, porque a gente não sabe como vai estar o seu útero, se vai ter que ser retirado também, o seu bebê não morreu hoje. E aí, o que você decide? Sabe, não estava escrito em nenhum lugar. A gente pesquisa, a gente participa de fórum, roda de mãe, mas em nenhum lugar está dizendo que tipo de decisão que você vai ter que tomar diante de algo tão crítico acontecendo no seu corpo, que a gente sabe que não é só físico, é emocional, enfim. E aí eu falei, vamos fazer o que tem que ser feito. Racionalizei assim da forma que deu. Minha cesariana de emergência durou 10 minutos. Quando eu volto, enfim, sou tratada como um corpo número, assim, aquela maca fria. E um maqueiro, assim, tá falando, nossa, tá vendo essa garotinha aí, em vez de estudar, foi ter filho, né? Aí eu falo, a primeira coisa que eu tô ouvindo voltando de uma anestesia geral não é isso. E a anestesia geral é estranha, a gente começa a rir, né? Eu comecei a rir, eu falei, não é isso que eu tô ouvindo, eu não posso nem estar rindo, eu não queria nem estar viva aqui, porque a gente também, nesse momento, é uma morte nossa também. Meu Deus, é um luto... assim, muito profundo. Fui jogada numa ala que não era maternidade. A gente vai saber que uma mulher que não teve um desfecho favorável não tem que estar mesmo ouvindo o choro de um bebê nascendo e tudo mais, mas o lugar que ainda garante o melhor cuidado para uma mulher, nesse caso, é o ambiente obstetrício, né? Fui jogada na fisioterapia, ortopedia cirúrgica. Quando eu volto, o enfermeiro levanta o meu avental, fala, garota, sua mãe não te ensinou a se limpar? Por que você está toda suja de sangue assim? Eu falei, gente, ele não leu meu prontuário. Nossa, foi um abuso múltiplo, né? Gente, foi um atropelamento. Foi uma escala de violência. Sabe o que isso me leva a pensar? Que talvez é uma regra de conduta das pessoas. Sim, foi uma escala de violência que quando o cara falou isso, eu falei, olha o meu prontuário. Eu não tinha como falar outra coisa. Eu nunca tinha pensado na minha vida, assim, em tirar minha própria vida, isso nunca tinha passado, nunca tive uma ideação suicida. Mas naquele momento eu olhei para a janela e falei, nossa, é muito tentador me jogar daqui. Assim, com qualquer força que eu tiver, eu só quero não existir mais nesse lugar, porque não existe isso. Volta uma outra enfermeira e fala para mim, muito friamente, você não está na maternidade, se você quiser ter alta amanhã, você precisa evacuar e andar esse corredor inteiro, senão você não tem alta. Gente, eu tô em absoluto choque, eu tô apática. Essa é a história, assim. E a gente sabe que existem outras piores, né? A gente não está aqui para poder medir a nossa régua pela régua da desgraça, a gente ressignificou tudo isso e muita potência, assim, cada um nos seus lugares, mas a profundidade desse tipo de violência, a violência obstétrica como um todo, é algo irreparável. Sabe o que eu acho legal de falar? Nessa minha gestação, foi uma coisa muito delicada decidir qual seria o médico que iria me atender, porque, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de ter um médico particular, de escolher e tal, né, que muitas pessoas nem têm essa possibilidade de escolher com quem você vai ter o seu filho, com quem você vai dividir esse momento. Mas eu fui muito criticada por eu ter escolhido um homem. Muita gente falou assim, gente, você já sofreu violência obstétrica, por que você não escolheu uma mulher agora? E eu falava, da onde vocês tiraram que mulher também não exerce violência obstétrica? Isso é um problema dos médicos, em geral, não de homem ou mulher. Não é porque é homem ou mulher, você não está livre disso em nenhuma situação. Não é uma questão de gênero. Não é uma questão de gênero, exato. Então, isso também é uma coisa legal de falar. Eu acabei escolhendo um homem porque, enfim, eu nem pensei se era um homem ou uma mulher, mas eu recebi muito essa crítica e eu tentei muito falar, gente, você pode sofrer violência obstétrica de mulher, de onde tirou que não?
né? A conduta da ginecologia obstetrícia, não só no Brasil, mas também no mundo, é uma conduta, como eu já falei, que vem de uma escola de violação, né? Eu acho que quando a gente até vai pensar nos ambientes mais seguros, para a gente poder gestar, parir, para as nossas crianças nascerem, se a gente quiser falar de humanização, a gente vai até entrar ali nas enfermeiras obstétricas, nas doulas, nesses profissionais do cuidado extensivo que a gente tem nesse período, que estão com as práticas humanizadas mais atualizadas. Mas essa escola de ginecologia obstetrícia, independente do gênero, ela é uma escola que, infelizmente, ela visa o produto, né? Quando a gente vai numa maternidade, depois eu investigando tudo isso, todo lugar que eu chego fala, não, mas nós temos 300 produtos por mês. O desfecho da gestante, não sei o que lá, os números, né? A gente é número, é estatística, é percentagem, e infelizmente isso não ajuda a gente nesse lugar de humanização. E quando a gente tem um profissional, né, que tem uma conduta exemplar, independente dele ser um homem ou dele ser uma mulher, a gente precisa, sim, valorizar, reconhecer e reforçar que não é uma questão da identidade de gênero, da afirmação de gênero da pessoa. Na verdade, é uma questão de escolha mesmo, né? Tem pessoas, profissionais da saúde, que por diversas questões escolhem violar os corpos das mulheres e das crianças e das famílias, né? É uma questão de caráter, porque independente do sistema te ensinar a ser assim, é óbvio que você maltratar uma pessoa no momento desse não é uma coisa legal, né? Se o sistema me ensina a ser assim, mas eu tenho discernimento para entender que isso não é legal, eu vou ter outro tipo de conduta, né? Eles dizem que, na verdade, assim, entrevistando de lá para cá, né, fazem 12 anos nessa luta ativa realmente contra a violência obstétrica, eu falei com muitos profissionais, assim, muitos médicos, médicas, eles dizem que, na verdade, os protocolos de atendimento, eles precisam ser imparciais. Né? Porque a gente está falando, mais uma vez, de estatística, de número, de grandes grupos, de estudo, né? E isso faz com que as relações esfriem. E esse lugar de humanização, que é muito criticado, né? Vocês viraram as ativistas da humanização do parto, humanização a qualquer custo. Na verdade, não, a gente está falando de dignidade e respeito, e é bem como ela fala mesmo. A escolha pela dignidade e pelo respeito é uma escolha de caráter. Você está desviando o seu caráter quando você escolhe violentar alguém de qualquer forma que seja. E sabe o que eu acho uma verdadeira burrice, não se lutar para ter realmente um acolhimento no parto, né? Porque todo mundo nasce de um parto. Independente de ser homem ou mulher, tá bom, a mulher vai estar ali ativa no parto, mas eu achei quem lindo nasce... você falou, o único portal que existe pra gente... Exato. Esse mundo continuar existindo, o único portal que existe. Tem que passar. Exato, então assim, eu acredito, e a parte que eu me emocionei até, né, que é em relação aos sentimentos que minha filha teve naquele momento que ela estava vindo para o mundo, a gente não sabe até onde esses sentimentos que a gente tem nesse momento do nascimento, eles vão com a gente para a vida. Quantos traumas, quantas questões a gente não tem que a gente não sabe de onde veio? Será que de repente não veio do parto? E o pior é que eles sabem, isso já tem evidência científica, esses estressores todos, a secretação de hormônio, a gente fala do cortisol, né, esse hormônio do estresse, ele passa a ser realmente nesse período, tanto a criança também está participando ativamente ali, né? Ele passa, mãe, bebê, esse binômio ali que está acontecendo, e a gente carrega, sim, essas cargas, né, de estresse que a criança vai ter que lidar nos primeiros momentos da vida. Isso é muito injusto biologicamente com qualquer um e pode, sim, ser somatizado em várias dificuldades que a gente vai levar durante a nossa primeira infância, segunda e até mesmo a vida adulta. Eu acho que falta responsabilidade mesmo, até com que a gente tem avançado cientificamente enquanto medicina, enquanto neurociência mesmo, porque já se sabe que, indo até antes, né, vindo até além, até o que aquela mulher assiste, o que aquela mulher consome no período pré-concepção vai influenciar no processo de gestação, no processo de criação ali, né, de conexão, plasticidade neural, que a gente tem que falar da criança naquele momentinho da barriga. Naquele momento do parto, naquela via ali, com certeza, infelizmente, quando ela fala de como foi a chegada da filha dela, ela tem uma grandíssima razão para olhar para isso com emoção, com pesar e com tristeza. Porque realmente ela não sabe quando que a filha dela vai manifestar a sequela desse momento de violência. E isso é muito ruim para a gente. A gente está ali dando o melhor para as nossas crianças, fazendo os ambientes cuidadosos, respeitosos e tudo mais, mas às vezes uma manifestação de estresse, uma desregulação emocional pode vir sim desse momento em que aqueles estressores foram secretados na criança. E já fazendo o link com o primeiro episódio dessa temporada, que a gente gravou com os nossos pediatras,
quando a gente fala sobre sistema imunológico, eles levantam muito o quanto a gente começa a preparar da barriga. Sim. O quanto um parto saudável, né? O parto vaginal, se possível, o quanto tudo isso fortalece. A golden hour, a né? golden A primeira hora do bebê no colo. Quanto tudo isso que a gente nem tinha ideia, né? O sistema imunológico da criança. Que é o que mais protege, fortalece, mais deixa potente esse sistema imunológico para a vida já desde a barriga. Então, sem sombra de dúvida, eu imagino, queria saber de vocês duas, que depois acabou de ter o PEP, né? E você teve 3 gestações, né? Isso. Quanto tempo depois você engravidou? E eu queria saber os partos seguintes, né? Tanto do PEP quanto... Qual que foi o seu primeiro filho? Meu primeiro foi o Atos, né? Depois dessa experiência. 7 meses depois... 7 meses depois eu estava grávida e aí foi aquela coisa... Cara, como é que eu organizo tudo isso, né? E uma coisa que eu tive que racionalizar foi eu ter o meu filho na barriga, melhor cuidado eu vou prover para ele, mas não significa que eu vou ter meu filho nos braços, porque eu era uma mãe enlutada, né? Recentemente lidando ali com aquele luto, aquela perda. Você nem teve a oportunidade de saber o porquê que o seu primeiro filho foi a óbito? Tive a oportunidade de saber, porque eu não me contentei com o que estava escrito na certidão de óbito. Eu não pude nem ver o meu filho, nem me anestesiar. Você não viu? Não vi. Meu bebê foi pro caixa, porque foi anestesia geral. Quando eu voltei, já tinham instruído lá o genitor dele a pagar um cheque, você precisa assinar esse cheque aqui de não sei quantos reais e enterrar e levar o corpo. Pelo amor de Deus, você carregou essa criança, seu filho. Eu não seu vi. Filho. E assim, aquela coisa, eu queria ter visto o rostinho dele, eu queria ter... A mãozinha tá fria. Gente, nada pode ser mais louco do que você não conseguir ter o direito. Nossa, gente, eu juro. Não tive. É uma história dura, é muito difícil, assim, esse processo de quem passa por isso, conseguir fazer essa ressignificação, sabe? Eu tive esses anos todos, eu então... não sei como eu sou. Sim, para você enfrentar, né, por uma gravidez 7 meses depois e tudo que ela traz, né, um puerpério... E é aquela coisa, combinar comigo, combinar com todo mundo que está ao meu redor. Se você quer ser minha rede de apoio, por favor, não traga essas memórias, por favor, não reproduza essas violências e deixa que eu vivei. Eu não tive chá, a primeira vez que eu fiz um chá de bebê, um chá revelação, um chá qualquer coisa, a primeira vez que eu fiz um enxoval foi agora, nessa última, na 4ª gestação. Porque foram todas essas até que eu me sentisse, caramba, segura. Eu não me sentia no direito de projetar a vida do meu filho, porque... O que também impacta, né? É a mesma coisa que a gente está falando, tudo impacta, né? E assim, o meu filho que teria 12 anos hoje vai ser meu filho para sempre. Eu olho o Atos com 10 e vivendo aquelas experiências. O João vai fazer 8 anos no sábado, o Ben fez 1 aninho. E como ele seria, como ele estaria, a gente projeta. Então, para viver as outras, eu falei, cara, eu vou me tirar esse direito de sonhar com minha criança. E aí combinei comigo. E aí o parto do Atos veio nesse lugar de ressignificação. Foi um parto hospitalar, né, porque eu virei uma gestante de alto risco por conta do óbito fetal tardio. Foi no SUS. Eu fiz questão de que 16 residentes assistissem ao meu parto. Eu queria comprovar, assim, olha, uma mulher como eu, como disseram, ela pode parir com dignidade. Uma criança como meu filho pode chegar com dignidade aqui. A gente pode assistir, eu falei, vocês podem assistir, vou rebolar na bola, eu tô com a médica que também é doula. Vocês precisam ver que é possível a gente ser cuidada assim. Então, esse parto foi muito legal, assim, foi, sabe, meu filho veio como eu queria para o mundo. E teve tudo que teve direito, e foi muito bom. Mas aí... Na sequência, teve violência obstétrica durante a gestação, mas a gente fala isso depois. Mas saindo do parto, eu recebo um médico que era super legal, pra gente ver como é questão de ser comunidade, né? Foi super legal comigo o tempo todo, ajudou pra caramba. Ele, ano que vem você tá aqui, né? Você é boa parideira. Aí eu falei, poxa, cara, não caga o rolê no final, sabe? Podia ter saído sem essa. Podia ter saído sem essa, cara. Me ajuda a te ajudar. Depois a gente trocou o Facebook, eu mandei um livro pra ele. Mas assim, a história do Atos foi bacana. A do João... 2016, eu já leoasaça do ativismo contra a violência. Que loucura, e 2014 já... 2013, o Atos nasceu. A gente não ouvia falar, né? Nossa, gente, era muito restrito. Eu procurei uma doula e eu queria, por várias questões, uma doula negra. Eu não achei lá no Rio de Janeiro. A doulagem, as rodas de mães eram grupos restritos mesmo, e com um diálogo difícil, sabe? Porque hoje a gente deixa acessível. Passou no Fantástico. A gente tem as influenciadoras falando de maternidade, vocês. Então, isso ganha uma escala que deixa que essa fala dura, ela começa a ser uma fala mais comum, e uma fala de inclusão, coletividade. A gente se vê umas nas outras. A gente consegue ter essa sororidade mesmo, mas antigamente era mais difícil porque os casos eram mais isolados e tudo mais. Mas quando o João nasceu, eu estava muito ativistona e aí eu fui ajudar todo mundo que estava ali comigo internado no mesmo hospital a parir também. Ai, legal, legal, legal.
E, menina, a médica ficou muito enfurecida comigo. Não peguei um plantão bom, porque tem isso, a gente depende de plantão no hospital público. Não peguei um plantão legal. A médica queria fazer cesariana em todo mundo e tava eu lá botando todo mundo pra parir. Cara, foram 8 mulheres, todas de parto normal. E ela ficou muito chateada que ela ia ter trabalho naquela madrugada. Não ia dar pra ela ficar conversando no celular, que é o que ela tá fazendo. Eu falei, a gente não vai dar descanso. E eu rindo, brincando. Mas isso fez com que ela quisesse se vingar de mim. No dia seguinte, ela tentou induzir meu parto, eu não deixei. Eu falei, não, você não vai fazer isso. A enfermeira, Thaís, não arruma problema com a doutora, você sabe como é que ela é. Eu falei, não, você não vai fazer isso não, você vai fingir pra doutora, você é mais minha amiga que amiga dela. Você vai fingir que tá colocando acesso, eu vou lá tomar banho, eu vou ter a minha dilatação aqui e meu filho vai chegar. Aconteceu assim, mas ela falou, você não falou que sabia fazer? Vai lá, faz sozinha. Botou na sala de parto e não me assistiu. Oi? É, faz lá, no iPhone, gente. Ficou lá no iPhone, a médica lá, pode fazer sozinha. Ah, uma dessas até graças a Deus, né? Então vai. Sorte foi, e assim, eu tava muito bem apropriada ali, falei, não, é isso aí, João vai chegar. Leonino, dia 27 de julho, ele vai chegar. E aí, eu e o pai dele fizemos o parto do João na sala de parto do hospital, mas fui eu e ele. E, cara, como é que tá? Você vai amparar a criança, é no 2, é no 3, confia, o cabelo tá na minha mão, Thaís, continua, vambora, foi. Chegou o João. Uma coisa que... Gente, eu tô eu não vou falar nada desse episódio. Eu tô em absoluto choque. Uma coisa que me falaram muito, a minha fisioterapeuta pélvica me falou muito nesse meu parto de agora, e ela me acompanhou desde o meu primeiro parto. Ela falava assim, Xan, porque é lógico, apesar de eu ter todos os indícios de que eu estava escolhendo um bom profissional, eu estava com medo de, e se na hora acontecer alguma coisa que ele vai estragar esse momento que eu quero tanto ressignificar, né? Então, eu fiquei com dúvida o tempo todo. No último. Apesar dele ser excelente, de tudo ter ido muito bem. E ela me falava assim, o seu parto, você vai ter esse bebê sozinha, independente de quem estiver te assistindo. O parto é seu, é o seu momento. Você vai conseguir ter o seu parto, você está tão embasada de informação que você vai conseguir ter o seu bebê sozinha. Você vai liderar o rolê, sabe? E foi muito isso mesmo, tipo... É bem assim que a gente se sente, né? Acho que se tivesse saído da sala e eu tivesse feito ali sozinha com meu marido, com a minha mãe, dava jeito, sabe? Dava jeito, e dava mesmo. Acho que foi nesse ponto, apesar de ter constatado que foi sim uma violência obstétrica que eu sofri, ela não poderia ter se recusado a me assistir e tudo mais, eu falei, cara, é isso. Eu estava ativa, confiante, protagonista da minha história ali, eu tinha condições de fazer, não é pra gente pegar aquele jargão, né? Toda mulher sabe parir, todo bebê sabe nascer. Não é bem assim, a gente precisa de vários cuidados, mas naquele momento, para essa situação específica, eu consegui também, por conta de eu estar apropriada, como ela falou, assim, eu estava muito conectada comigo, estava muito segura e confiante, e essa segurança e confiança me proporcionou a oportunidade de trazer meu filho ao mundo bem. E aí foi um corre-corre depois, né? Mas isso que você está falando demonstra muito uma coisa que eu falei depois desse meu parto, você ter muita informação sobre parto. Como que ele funciona, quais são os estágios do parto, o que vai acontecer com o seu corpo, o que você faz para ajudar, o que você faz que não ajuda, quais as posições que você pode... Tudo, você entender sobre parto... E o que é abuso? O que é violência? Tem uma pergunta que cabe nesse momento, né? Por que não se fala nesse tipo de situação durante o processo gestacional? Por que não se fala? Eu vou completar da Tayla, porque eu acho que esse episódio é bem importante, principalmente para as grávidas de primeiro filho, que eu acho que tem bem menos chance ainda de ter essas informações, não só tudo isso que você pontuou, mas também o que é violência, o que não pode acontecer. Se tiverem que listar na experiência de vocês, que se aprofundaram no assunto, o que vocês diriam? Você vai viver o seu primeiro parto? Isso aqui não podem fazer com você. O que vocês diriam para uma gestante de primeira viagem? Que eu acho que é uma lista bem vasta, né? No meu caso, eu tive ali, acho que as coisas mais evidentes, assim, mais, talvez, mais óbvias de que seria uma violência, e quando a gente fala de violência obstétrica, talvez elas estejam ali no topo da lista, né? Então, manobra de Cristeleira, uma coisa que não se usa mais e que já tem evidências científicas que ela não ajuda em nada, muito pelo contrário, ela atrapalha. A minha filha só nasceu depois que o médico parou de apertar minha barriga. E eu fiquei pedindo isso durante o parto. Eu falava, tá doendo muito. Tá doendo tanto que quando ele aperta, ao invés de eu fazer a força para bebê nascer, eu tô fazendo força contrária para empurrar a mão dele, para não machucar ela, né? Então, manobra de Cristeleira é uma coisa que não se usa, mas que muitos médicos ainda usam. Episiotomia. Então, tem médicos, que foi o caso do meu, que ele já fazia episiotomia de rotina. Chegou a mulher,
tá com 9 centímetros, 10 centímetros de dilatação, opa, vamos cortar aqui e vai nascer. Aliás, antes mesmo de saber. eu já ouvi uma amiga minha falar que ele chama de o corte do marido. Não, o ponto do marido. O ponto do marido. Faz depois. Uma amiga minha falou, o ponto do marido. Eu, oi? Fazem por padrão pra depois consertar. Porque aí depois eu arrumo meus aparelhos. Falei, não, eles fazem um pouquinho mais apertado. Para o marido ter mais prazer na relação sexual. E você vai ter o quê? A minha amiga ficou um ano sem conseguir ter relação. Ela não conseguia de dor por causa do ponto do marido. É um surreal, exato. Que esse digníssimo médico maravilhoso também falava pra ela. Cometeu. Então, e aí no meu caso, o que fez os nervos ali aflorarem mais ainda foi porque eu já havia falado em consulta várias vezes que eu não queria episiotomia. Eu sabia que ele fazia e eu optei por não ter. Porque todas as minhas amigas falavam, eu fiz. Eu falava, bom, ele faz com todo mundo. Cheguei pra ele e falei assim, sabe a episiotomia que você gosta de fazer e tal? Eu não quero, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Ele falou isso por várias vezes. Chegou na sala de parto, e ele só chega na sala de parto quando a mulher está com 8, 9 centímetros de dilatação, quase ali realmente parindo, e pega o material para fazer epísio. Eu falei, não, lembra que eu não quero? E ele, como assim não quer? E aí começa a revolta dele comigo. Como assim? Ela não vai fazer episiotomia? Ele olhava para o meu marido e falava, ela não vai fazer episiotomia? Como se ele mandasse no meu corpo. E eu já tinha falado com você, eu não quero episiotomia. Não quer mesmo? E aí ele passa o parto inteiro me xingando, falando, só falta uma episiotomia aqui para nascer. Não está nascendo porque não sei o quê, não quer cortar mesmo? E aí é quando ele me rasga com a mão, que é outra violência, né? Então, não precisa ficar ali abrindo a sua vagina enquanto você está parindo. Se tiver que acontecer uma laceração natural, ela vai acontecer. Exato. E ele passou o meu trabalho expulsivo todo alargando ali a minha vagina. De uma forma horrível de ver. Inclusive, quando você olha no vídeo, você fala assim, gente, que isso? Né? E aí não tem nem como. Aí quando você fala, né, que você falou, nossa, o Matheus ficou muito culpado e tal, mas o que o seu parceiro ali na hora sabe que é certo e que é errado? É o lugar do poder. É o lugar desse poder. De falar, pô, o médico, se ele tá fazendo, deve ser assim. É um lugar... Ele estudou pra isso. A gente é educado nesse lugar. Né? Mas olha só uma coisa que eu descobri agora e dentro de todo esse processo que eu tô passando e tudo mais. Um médico pegar e te abrir ali, né, e fazer aquela violência física contra você. É a mesma coisa de te dar um soco, né? Ou eu te dou um soco, ou eu estico sua vagina e fico tentando arrombar ela, né? Não tem outra palavra para usar. E aí quando você vai no judiciário para falar assim, olha, eu sofri essa violência, mas deixa eu ver, cadê o machucado? Porque se não tiver um machucado... A materialidade. É que nem a porrada, que eu faço essa análise. Por exemplo, se alguém te dá um soco, tem um vídeo mostrando que a pessoa te deu um soco. Você vai fazer um corpo de delito, não teve um machucado? Então tá tudo bem, ela tá liberada. Mas ela me deu um soco, você viu que ela me deu um soco. Mas não dá pra ver o machucado, então você tá liberado. E o que acontece? No meu caso, por exemplo, eu fui fazer exame de corpo de delito depois de 2 meses e meio que eu tive meu bebê. Se você pode malhar, ter relação sexual, ter vida normal depois de 40 dias que você teve o seu parto, independente de ter uma laceração ou de te rasgarem ou de episiotomia, depois de 2 meses e meio, você vai lá ver, não tem nada. Não tem nada. Então é muito louco, tipo assim, você pode sofrer, a violência vai ser filmado, mas a pessoa não vai ser criminalizada porque ela não viu ali um machucado. 2 meses e meio, a sua xoxota aberta ainda. Exato. Gente, olha. Rasgada, eles querem que você tem que estar ali com tudo aberto para todo mundo ver, porque senão, filha, tá desqualificada. E aí ela falou dessas questões, dessas violências mais evidentes, né? Mas uma coisa que a gente tem orientado cada vez mais mulheres é que o primeiro limite é o constrangimento, o desconforto. A gente precisa, a gente quer prevenir. Constrangeu, já não exatamente, tá certo, né? A gente quer prevenir. A gente não quer reduzir dano depois que aconteceu, a gente não quer que uma pessoa fique tendo que se desgastar num judiciário que a gente sabe que também não qualifica a questão das violências que as mulheres sofrem como deveria qualificar. Então, a gente sempre orienta. Constrangimento, desconforto, já é um indício de que você pode sim estar sofrendo uma violência obstétrica. Mas não foi nada físico. A gente já assume todas as dimensões da violência também, que a gente fala de violência doméstica, a violência obstétrica é a mesma coisa, violência contra a mulher. Então a gente vai ter a dimensão dessa violência emocional, psíquica, a gente vai ter até mesmo a violência patrimonial na dimensão da violência obstétrica. De novo, não dá para comparar, né, como você usou aqui em outro momento, de mais ou menos, mas muitas vezes a violência
psicológica é muito pior e muito mais difícil de superar do que, às vezes, a violência física, A violência né? obstétrica, ela te impede até das novas experiências, né? A violência psicológica, no caso. Porque você fica com aquele trauma você é tão coagida pelo trauma, você cristaliza tanto aquilo que vira uma crença limitante, você acredita naquilo piamente e você deixa de poder buscar essas outras experiências que poderiam ser positivas também. Então, acho que é muito importante a gente evidenciar essa questão. E uma outra questão do constrangimento, que é esse primeiro indício, né? Qualquer desconforto. E quando a gente vai falar sobre as dimensões de como deve ser a violência obstétrica, a gente precisa também falar do período da gestação, do parto e do pós-parto, gente. A mulher puérpera, ela também está sofrendo, se sofre violência, também deve ser considerada uma violência obstétrica. Esse período que a gente chama do ciclo gravídico puerperal, porque muitas vão falar, mas aconteceu, estou já com 2 meses, o bebê está com 4. Gente, ainda e precisa ser considerado uma violência obstétrica. E aí, uma coisa importante também da gente falar é que o plano de parto é a principal ferramenta que a gente deveria ter para que a gente pudesse proteger as mulheres da violência obstétrica. Porém, ele só é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, né, pela OMS. Não há uma oficialização, como ela falou, não há uma legislação. E ainda assim, como já tinha um acordo, um plano de parto estabelecido, você também ele pode ser violado. Por isso que existe uma narrativa que a gente está disputando, que é a seguinte: tem muitos médicos que, para além desse lugar do desvio de caráter, também há a obtenção de prazer naquela situação. Esse médico, ele é tão poderoso que ele acha que, tipo, eu estou me aproveitando mesmo. Eu sinto prazer quando eu estou alargando essa vagina. Para mim, eu me deleito. Existe uma questão de ego. Então, a gente também está querendo atrelar isso a uma violência que pode ser também um aprofundamento da violência sexual das mulheres que estão gestando, das mulheres que estão parindo. E aí, a gente consegue minimamente ali buscar formas de confrontar isso. Um exemplo, assim, ridículo. Esse final de semana, eu estava com uma amiga minha grávida no carro, grávida de 6 para 7 meses, só que ela é tão magrinha, você não vê muito, né? E aí a gente parou na vaga de gestantes, que ela tá com tendo que ficar mais de repouso, enfim. E aí quando ela sai da vaga, vem um policial X do estacionamento falar, essa vaga de gestante, eu falei assim, minha amiga tá, deixa eu ver a barriga. Eu falei, como? Ele falou, levanta a blusa aí para eu ver a barriga. E a minha amiga, assim, passando por um momento super difícil, falei, deixa eu ver a barriga. Eu falei, eu sou lactante. Não sou, né? Não sou já faz um tempo. Eu falei, sou lactante, o senhor vai querer ver meu peito também, que se eu te disser que eu sou lactante? Aí ele falou assim, só vai ficar o carro aqui se ela levantar e me mostrar a barriga, porque... Eu filmei, liguei meu celular, filmei, não fiz nada com esse vídeo, mas eu fiquei tão Eu já passei por isso algumas vezes. Sabe que quando eu assisti o vídeo do meu parto, eu pontuei tudo que eu entendi que era uma violência obstétrica para o meu médico. A minha conversa foi com ele e eu fui bloqueada. Mas antes dele me bloquear, ou seja, dele me calar, eu cortei cada pedacinho do vídeo que ele fez alguma coisa e falei, aqui você me abriu com as mãos sem necessidade, aqui você tirou a minha filha no espelho, ela sair com a contração natural, aqui você me xingou disso, disse aquilo, aqui. Aí o xingamento era uma lista gigante, porque ele me xinga o parto inteiro, né? Gente. E aí, falando dessa história de ego, ele me respondeu assim, você deveria ser grata porque eu te dei a sua filha. Como se ele tivesse gerado a menina em mim. Detalhe, eu não fiz tratamento, eu engravidei naturalmente, porque ele até poderia ter feito assim a inseminação. Eu fiz a inseminação, então fui eu que fiz a criança. Não, eu que te dei essa criança. Eu que salvei essa criança de um parto prematuro, porque eu fiquei em repouso a gestação inteira, e eu que salvei essa criança de um sludge, que é uma bactéria no líquido amniótico. Você deveria ser grata. E me bloqueou. Tipo assim, eu sou o Deus, eu te dei uma vida, né? Me agradeça pela sua filha. E fica quieta aí, cala tua boca. Foi isso que ele fez. E aí foi a parte que mais me preocupou, porque eu falei, cara, se ele não reconhece nada, se ele não pede desculpas, se ele não... Porque pra mim, de tudo... Assim, eu acho que essa história teria sido completamente diferente, pra mim, emocionalmente, se esse cara tivesse virado pra mim e falado assim, desculpa, eu tava num dia péssimo, sei lá, briguei com a minha esposa, descobri que eu tenho uma dívida, descobri uma doença de alguém, não sei. Não, nem precisa me justificar, mas me desculpa, porque a desculpa significa que ele entende que aquilo é errado, que ele não vai mais fazer. Agora, o fato dele não achar e ainda se revoltar, significa que ele acha que é isso mesmo que ele vai fazer com todo mundo. E de paciente dele tinha um monte de amiga minha, entende? Então, assim, isso foi uma coisa que me assustou demais. Eu conheço várias e todas têm relatos absurdos. Só que o que mais me choca é o quanto vários absurdos
não eram vistos como violência obstétrica. Ah, não, mas ele me falou isso também. Ah, não, mas ele falou isso também. É porque ao mesmo tempo... Mas em que momento vocês não falaram, não tiveram discernimento de falar... É muito louco, porque ao mesmo tempo que ele te xinga no parto, 2 minutos depois, ele é legalzão. Então você fica tipo assim, nossa, esse cara tá me xingando. Não, mas ele é muito legal. Olha como ele é legal. Não, mas ele tá me xingando de novo. Não, mas ele é muito legal. Então você fica o tempo todo tipo, o que tá acontecendo? Você fica confusa. É o mesmo caminho das relações tóxicas e abusivas. Sim, é que nem tipo o cara te traiu, mas de repente ele chega e te pede em casamento, não sei o que lá. Aí te traiu de novo. Aí de repente ele chama a sua família inteira pra fazer uma festa, não sei o que, e falar o tanto que ele te ama publicamente pra todo mundo. A gente tá imersa nessa cultura que já ensinou a gente de que, tipo, olha, essa violênciazinha aqui é tolerável porque depois você vai ser recompensado. Ele acha que a sua grande recompensa, ele te deu, né, a vida da sua filha, então ele vai exercendo essa moeda de troca e ainda acha que você que tá errado de fazer esse tipo de cobrança, né? Isso tudo é muito grave, gente, eu acho que é muito grave. E com quem a gente pode falar, reconhecer que eu sou uma vítima? Eu reconheci que eu fui uma vítima de violência obstétrica. Para quem você recorre? Para quem a gente recorre em primeira instância? Estou no hospital, estou passando por isso no hospital, é alguém do hospital ou já não é do hospital? Que a gente faz? Olha, todas as maternidades, falando de maternidades públicas, mas até mesmo as particulares, né? Eles têm serviço de ouvidoria, tem que ter também o serviço de assistência social e para psicologia também. Isso deve estar à disposição não só da gestante, não só da parturiente, também da família. Gente, o acompanhante é muito importante. Então, às vezes, o acompanhante vai ser aquela primeira rede de apoio ali que vai perceber a doula, no momento, ela não faz o parto, né? Ela faz parte. Então, muitas vezes ela não pode nem falar, mas ela está ali orientando o acompanhante, quem quer que seja, mas esse serviço de ouvidoria ele precisa ser acionado. Isso é uma primeira instância ali da própria maternidade. Num segundo momento, a gente tem os canais de denúncia, né? A gente tem um canal do Ministério da Saúde que já acolhe a violência obstétrica, que é o 136. Infelizmente, a gente precisa melhorar esse tipo de serviço, porque ele ainda é inacessível. No Rio de Janeiro, por exemplo, a própria prefeitura tem um canal de comunicação, via ligação, via WhatsApp, mas para você achar a violência obstétrica dentro do serviço, é quase que um labirinto de digitar um número, até chegar e falar com alguém. O que a gente tem visto que funciona bastante são os núcleos das defensorias públicas. Estou falando também num grande extrato de mulheres que às vezes não têm privilégios ou não têm acesso. Então, a defensoria pública hoje elas têm alguns canais, né? A gente tem parceria também com associações de doulas, o Rio de Janeiro tem uma associação de doulas, São Paulo também tem uma associação de doulas, nível federal também existe, né, uma associação. Então, essas associações elas acabam criando redes, né, que estão disponíveis de forma online, os próprios coletivos de gestantes, de mães, os fóruns, informação segura, também tem que saber filtrar, mas tem esses canais. Mas o que a gente mais precisa realmente para que a gente possa nomear, como a gente falou no começo, é notificar ali no local que aconteceu o mais rápido possível o que aconteceu para que possa ser tratado e para que a gente, aí falando do lado de quem propõe política pública, para que a gente possa cobrar. Exatamente onde? Na ouvidoria mesmo. Na ouvidoria. Tem uma ouvidoria do hospital, tem um caderno. Isso no hospital, mas e se foi num pré-natal ou se foi num pós-parto na clínica? Volte na sua clínica da família. O CRM e o CFM é aquilo que a gente sabe, né? A gente faz as denúncias, porém são órgãos que infelizmente são aparelhados por alguns médicos que acham que violência obstétrica nem existe. Aquele lugar da conduta também institucional, infelizmente, mas é importante também fazer a denúncia. Você está de posse do CRM daquele médico, daquela médica de quem violentou, faça a denúncia, porque minimamente um processo, né, uma sindicância vai ter que ser aberto e você vai poder acompanhar. Então, tem essa estrutura, mas eu sempre recomendo a gente não deixar passar. O ideal é prevenir. Né? Mínimo desconforto, mínimo constrangimento, acione quem está ali na rede de assistência. As enfermeiras são até mais acessíveis e disponíveis. A enfermagem obstétrica fortalece também esse trabalho de combate à violência. Os médicos obstetras devem estar lá também para isso, mas não está à vontade, fala com a assistência social do hospital, vai no livro de ocorrência, registra para a gente poder ter substância para encaminhar os casos. É muito importante a denúncia, no momento mais breve possível. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para garantir um parto mais seguro? Que a gente falou do plano de parto e que muitas vezes mesmo assim não é... Para prevenir, né? Existe algo? Além de se informar. A questão do plano de parto, né? Eu achava que, como eu estava sendo atendida por um médico extremamente esclarecido e etc., você ter o plano de parto de forma oral seria suficiente, não foi? Mas mesmo se tivesse escrito, ele não ia parar para ler, eu tenho certeza absoluta, a Júlia conhece, ele não ia parar e ler o meu plano de parto ali no momento. Eu fiz ele assinar meu plano de parto. Uhum. Ele leu?
Não sei, ele assinou, era isso que me interessava. Muitos assinam sem ler, mas é um documento com validade jurídica, né, para gestante usar. Eu acho que o que eu vejo hoje que é a melhor ferramenta que você tem para se precaver de passar por uma violência obstétrica é estudar sobre parto, entender como ele funciona, o que acontece e o que não é necessário que seja feito. E, além disso, você tem direito a ter um acompanhante, você brifar esse seu acompanhante de todas essas questões, porque se você tiver em algum momento ali incapaz de ter voz e de dizer que não queria isso, não queria aquilo, porque às vezes a gente fica até com vergonha. Eu fui apagada no brifei parto, o meu né? marido. Então, não foi uma violência obstétrica, mas eu precisei ser apagada. Quem podia controlar o resto do meu parto era o meu parceiro, né? Eu tive uma síndrome HELP, um outro caso, mas é muito importante isso que você está falando mesmo, mais do que todo mundo, o Guto tinha o meu plano de parto decorado de frente para trás, de trás para frente. E eu parei antes de você ter visto o vídeo do seu parto e tal. Então eu tinha parado na sua experiência, aquela sua sensação inicial de que tinha sido tudo ótimo, tudo incrível, e eu estava vibrando que seria tudo incrível, mas eu sou a pessoa mais, segundo a minha terapeuta, não existe ninguém mais desconfiada do que eu, então eu fiz um plano de parto absurdo e fiz o meu marido passar item a item 15 vezes, mas olha que outra grande... Gente, ser mulher é... Porque você vai estar indo parir e ainda você tem que educar seu marido a te proteger se você sofrer algum tipo de violência ou do que você quer que aconteça, se você for apagada ou se alguém não te ouvir ou se alguém quiser, não sei. Nessa última gestação, a gente ouviu, eu e o meu marido, de uma enfermeira, que se ele não fosse um mamífero funcional, ele nem deveria aparecer naquele momento. A gente ficou assim, com aquela informação, porque é muito difícil também esse processo para a gente ter que educar não só os parceiros, mas a família inteira, a rede de apoio toda, para esse momento que a gente vai viver. E aí a gente carrega alguns traumas, né? A gente tem que fazer arranjos ainda maiores, mas também não ajuda nem um pouco as pessoas desqualificarem quem vai estar acompanhando a gente, e acontece muito isso, né? E isso também afasta muito, não ajuda ninguém, essa desqualificação que fazem dos nossos parceiros quando eles estão interessados em se apropriar do processo. Porque é muito difícil, a maior parte das mulheres não vão ter esse acompanhante na figura do parceiro, na figura do genitor. Infelizmente, a gente está falando do Brasil de 11 milhões de mães solo, né? Mas quando a gente tem também essa rede, ela precisa estar preparada para acolher essa família. Aí não é só mais uma questão da gestação, da mulher, da gestante, uma questão da família. Nas nossas crianças, nessa última gestação, as meninas participaram do processo com a doula. O Hudson, né, meu marido, ele foi também esse cara que, por vontade própria, decorou o plano de parto. Ele que imprimiu, ele falou, cara, não quero imprimir esse negócio, não quero nem saber disso, não vai dar certo. Ele, não, a gente precisa ter. Até porque você vai pro parto sem saber como vai ser seu parto, sem saber. Vai que eu vou terminar, sei lá, saiba. Inclusive, tudo que eu escolhi para nossa filha, escolhemos, né, porque foi tudo decidido junto, obviamente, para que aconteça com ela quando ela nasça, que ela venha pro meu peito, pro seu peito, para onde for. O corte do cordão, tudo isso. Eu acho que também ela falou da importância do acompanhante também estar junto nesse lugar de aprender tanto quanto, né? E tanto quanto e mais, gente, porque nesse lugar da proteção, desse momento vulnerável que a gente está, a gente vai falar de Partolândia, vai falar de Nárnia, vai falar que a gente entrou num transe nesse lugar de parir, vamos ser apagadas, muitas vamos ter que passar por isso. Então, essa pessoa que está sendo a principal rede de cuidado ali, ela precisa estar muito consciente, muito preparada para lidar com uma situação que pode, sim, essa percepção do constrangimento, ela tem que sair da responsabilidade da sobrecarga só da pessoa que gesta, como você falou, essa sobrecarga que é colocada na gente, a gente tem que lidar com tudo que está acontecendo dentro, que está acontecendo fora. Então, acho que essa extensão de responsabilidade, essa corresponsabilização, também é uma grande ferramenta para combater a violência obstétrica. E até coisas que parecem meio bobas, mas de você colocar nesse plano de parto, de você instruir o seu acompanhante de pedir por isso naquele momento, né? Mas, por exemplo, não quero que fale palavrões. Sim. Porque, às vezes... isso é bobo, é meio óbvio, não vou escrever isso lá, mas até esses pequenos detalhes. Eu quero um lugar que esteja tranquilo, que esteja silencioso, sereno, sabe? Que seja respeitoso. Sim. E etc e tal. É quem vai garantir, né, que aquele momento ali que você esteja conectada com o seu filho seja da melhor forma possível. E tem algum tipo de violência que seja o mais
comum, que seja o que mais as mulheres denunciam? Ah, sim, Cris Teller, como ela falou, muita gente, apesar da não recomendação, né, apesar da condenação da manobra feita muitas vezes, a episiotomia, né, que a gente fala direto, aquele corte no períneo, né, também é muito comum. Não, e é muito louco, porque, olha só, e dando como experiência, né, porque acho que às vezes o médico informa tanto a mulher que ela precisa daquela episiotomia, se não tiver, você vai, isso era o que meu médico falava, você vai se lascar toda lá embaixo, vai ficar horroroso, vai ficar horrível e tal, não sei o quê. E aí eu no meu terceiro parto, né, eu tive a prova... zero. Eu tive a prova de que eu não precisava da episiotomia, porque eu não tive nada. Sabe o que é? Nem um arranhão, nem um assadinho. Não fiquei assadinha. Ai, ficou assadinha, inchado. As enfermeiras entravam no quarto do hospital no dia seguinte e falavam assim, precisa fazer gelo. Posso olhar como tá? Eu falava, pode. Elas olhavam. Ah, tá foi direitinho. Você que teve o neném? Foi você mesmo que teve o neném? Foi. Então, meu períneo, ele era completamente capaz de ter um bebê sem fazer corte nenhum, sem nenhuma laceração, sem nenhum machucado, sem ficar me abrindo, né? Tem a questão do toque também para verificação, muito comum um relato, né? E o toque feito de forma excessiva e sem autorização da pessoa que está gestando também configura violência. E esse lugar, né, gente, das violências psicológicas mais comuns, né? Não grita, senão você não vai ser atendida, você não pode falar que está doendo. Porque, não grita, tipo, na contração? Não grita. Chegou lá para parir, já sabe que se gritar, ninguém vai vir te ver, você vai ser abandonada. Isso, assim, a gente recebe muita denúncia nesse sentido. As denúncias também naquela questão que é até engraçado, né? Porque ainda se fala sobre isso, é ridículo. Ah, mas está falando que está doendo por quê? Na hora de entrar não doeu. E outra coisa também que eu acho que é muito comum, eu não sei dados, mas me parece ser muito comum, de direcionarem a mulher para uma cesárea só para resolver mais rápido. A indicação de cesárea... mas isso eu já ouvi, inclusive, eu lembro de ouvir, tinha alguns amigos que faziam faculdade, adolescente, meus amigos sempre mais velhos faziam faculdade, e de ouvir a galera falando que, tipo, fazer um parto natural, eles fariam 10, eles fariam 10 cesáreas, né? Então, quanto, tipo, não, para que... E a cesárea acho que ainda é mais cara, né? Tipo... Não. Que eu saiba, não, né? Por conta do tempo. Por causa do tempo. Inclusive, para o plano de saúde, né? O que o médico recebe de um plano de saúde para fazer um parto, isso falando da rede particular, é o mesmo valor de um parto natural ou algo parecido. Hoje em dia está equiparado. Só que imagina, uma coisa é você fazer o parto, ficar lá acompanhando 48 horas, ou das 48, 12 horas, e uma coisa é ela fazer um parto, minha cesárea durou 40 minutos. Tem gente que não quer fazer parto normal em hospital particular, porque vai sujar a sala de parto toda. Então, no centro cirúrgico, você tem um processo mais controlado, né? A palavra que se usa é essa, a gente consegue controlar a sujeira, porque fala assim, não, cenário de guerra, quem vai limpar? Então, assim, até você conseguir preparar a sala para uma outra gestante, para parir. Então, tem todas essas questões culturais que fazem com que a gente nunca consiga, né, chegar no dado correto de redução de cesarianas. A cesárea virou uma grande moda no Brasil já nos anos 90 para cá, não foi? Para facilitar a vida de todo mundo, menos da gestante, e do bebê, da mãe e da criança. Exatamente. Mas é aquela questão da cultura da gravidez como doença, né? Então, você já está acostumada a ter que ficar lá prostrada de repouso, você não precisa estar ativa. A gente vai te abrir, depois você vai ter que levar aquele tempo para se recuperar, vai ser rapidinho, aí você vai ser bem assistida. Quem será? O dinheiro, o capitalismo, sempre por aí, não é mesmo? Sempre. Tem um levantamento da Nascer no Brasil, levantamento Nascer no Brasil, da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, que aponta que 30% das mulheres atendidas em hospitais privados sofreram violência obstétrica e no Sistema Único de Saúde, o SUS, a taxa foi de 45%. Isso falando de mulheres que reconheceram, souberam nomear e denunciar. Esse número aí está errado. Sem dúvida, mas para pensar, a gente sabe disso, é uma pesquisa importantíssima. Infelizmente, a gente já tem a Nascer no Brasil 1 e agora a Nascer no Brasil 2. Demorou esse tempo todo, né? Tivemos um desgoverno por aí, então a gente demorou até a divulgação desse segundo relatório. Importante demais para a gente poder falar sobre essa subnotificação. Porque esse número, só esse número que a gente fala, não pode ser só isso, justamente porque é difícil de ler esses dados. A gente precisa de cada vez mais pessoas se conscientizando sobre essa situação, da necessidade da denúncia, até a gente poder confrontar esses números e falar, cara, se 1 em cada 4, quando a gente vai... E 1 em cada 4 que não sabem ainda o que é violência obstétrica. A partir do momento que a mulher passa a saber o que é violência obstétrica, nessa roda aqui, todas nós sofremos em algum momento. Em outras rodas mais amplas, a gente vai ter um percentual maior que 50% já de mulheres falando que sofreram. Cara, eu arrisco dizer que
você passar por uma gravidez, um puerpério, em algum momento, de algum lugar, você viveu, talvez você não saiba. Sem dúvida. Seja de um guardinha do estacionamento na hora que você passou parou o seu carro, ou até porque nós mulheres passamos por isso, gestando ou não gestando, nós mulheres passamos por, né, tipos de violências psicológicas e abusos psicológicos e físicos e emocionais e o tempo todo, né? E isso não muda na gestação, né? É uma loucura. Queria te fazer uma pergunta, desses números, dessas denúncias, eu sei que existe uma... Eu sei não, né? Eu sei muito pouco, mas eu já li muito e ouvi mulheres como você falando da violência obstétrica racista, né? O quanto isso é ainda mais grave, ainda maior. Queria que você falasse um pouco pra gente. Sim, as pesquisas já falam, né, que quando a gente vê violência obstétrica, desses tratos de mulheres total que sofreram com isso, mais de 60% vão ser as mulheres negras, né? A gente está falando de mulheres pretas e pardas, mas eu também acrescento sempre as mulheres dos povos originários. É muito importante a gente falar no Brasil também das mulheres indígenas que gestam e que infelizmente sofrem as violações mais profundas, porque estão afastadas dos grandes centros, né? E a gente quando vai falar de racismo obstétrico, né, a gente vai falar desse lugar, gente. É uma coisa muito simples. Se há essa sobreposição da violência física que nós mulheres já sofremos junto da violência racial, algo relacionado com a sua raça, a sua cor, é também racismo no ambiente obstétrico. Então a gente não tem nem muita discussão, não é nenhum assunto que fala, nossa, é um grande debate. É mais uma constatação de que o racismo é um poder estruturante no Brasil e de que ele está institucionalizado. Como eu falo da minha história mesmo, né? Agora nessa última gestação, coisa recreativa. O médico que estava me assistindo no pré-natal, ele se sentiu super à vontade para falar, você deveria estar super feliz por você não estar engordando tanto na gravidez, porque assim você fica na ala das passistas e não vai lá para a ala das baianas. Aí eu falei, pô, doutor, eu conheço ele. Gente, eu tinha que fazer um caderno com... Pois é. Assim, pra gente... Eu falei, você quer que eu sorria disso? Aí ele, é só uma brincadeira. Eu falei, não, isso é o racismo recreativo elogioso. Porque assim, você está objetificando o corpo de uma mulher negra. Aí ele, já vem você com essas histórias. Eu falei, só não fale que é vitimismo nem mimimi, porque você sabe que eu não admito. Aí ele, não, mas não é nada disso. Eu falei, bom... Nunca não é nada disso. Nunca não é nada disso. E aí vai para aquelas, né, que a gente tem um tema ilustrado, nós fizemos um manual para que as mulheres pudessem identificar, porque no Rio de Janeiro, né, a gente tem esse grande extrato de mulheres negras também, de que é o mito de que a mulher negra sofre menos dor e por isso recebe menos analgesia. Nessa pesquisa a gente tem uma outra que é a dor tem cor, né, que fala sobre essas evidências, esses grandes achados da violência racista nesse ambiente obstétrico, e são relatos gravíssimos mesmo dessa sobreposição de desigualdade. Infelizmente, né, mulheres negras e indígenas estão mais vulneráveis nesse ambiente. Por conta do nosso país, tem esse lugar da pobreza também geracional, esse ciclo de pobreza geracional, a gente vai ver mais essas mulheres sem o acesso adequado à saúde, então perpetua essa outra violência que agrava ainda mais os casos, e aí... A gente vê essas pessoas que vão olhar para um corpo como o meu e vão falar, poxa, essa menina ao invés de estudar está aqui tendo um bebê. E o meu também aconteceu isso há alguns minutinhos. Eu lembro que eu li um pouco sobre, quando eu vi o relato de alguém contando, e falava disso, de quanto o lance da anestesia. Eu lembro de ler sobre isso. Tipo, você aguenta mais a dor, você aguenta mais a dor e de deixar também parir sozinha na sala de cirúrgica. E você falando, né, do seu caso... Talvez tenha sido o seu caso que eu tenha visto. Pode ser. Eu não sei, mas eu lembro de, tipo assim, você dá conta, você sabe isso, tipo, você sabe parir. Eu lembro de ver um relato e da mulher realmente parir. Essa questão das boas parideiras, né? Mulheres de todas as cores já ouviram isso. Mas relacionar isso às mulheres negras, a gente sabe, né, nessa história escravagista do Brasil, que muitas mulheres foram escravizadas só para serem parideiras de novas forças de trabalho, né? Que eram os escravizados. Ou amamentar os filhos dos senhores. Então vem de um ranço histórico que a gente tem. E quando a gente tem a oportunidade de falar isso na dimensão do ambiente obstétrico, é também para proteger cada vez mais mulheres. Porque a gente afirma, a violência obstétrica, ela não vai escolher raça, não vai escolher gênero, não vai escolher classe, ela não vai escolher território, ela não vai escolher condição. Mas existem outros agravantes. Se você for uma mulher negra, se você for uma mulher indígena, se você for uma mulher com deficiência. Isso também a gente precisa falar, né? Então, a gente tem um episódio na terceira temporada de mães PCD e elas relataram, né? As duas passaram por violências obstétricas. Que ela conta absurdas. Que tinha engravidado, o médico olhou para ela e falou assim: que loucura isso. Quem fez isso com você? Quem fez isso com você? Gente, eu presenciei um caso horroroso de uma mulher
cadeirante, com múltiplas deficiências. A mãe levou ela na consulta de pré-natal e saiu batendo nela. A mãe? A mãe. Eu fui atrás, eu falei, senhora, a senhora não pode fazer isso. Aí ela, você não sabe da nossa vida? Aí eu falei, não, senhora, eu tô aqui, que eu tô fazendo esse ciclo de rodas, né, de gestante no hospital, me deram esse espaço alguns anos atrás. Aí ela, nem pra me dar um filho decente ela tá servindo. Aí eu entendi a dimensão do abuso. Mas esse caso foi um caso, assim, aterrorizante, que eu presenciei e eu denunciei, né? O mínimo que eu podia fazer ali assistindo o caso foi isso, ou seja, era uma mulher cadeirante que a mãe dizia que ela não conseguia segurar uma gestação e fazia isso para ela gerar uma criança. Como ela tinha múltiplas deficiências, ela estava sendo estuprada para a obtenção de uma projeção, não pode nem se dizer que é um sonho, uma projeção, um desejo de alguém que era muito abusivo. Então, essa dimensão, ela é muito profunda e eu agradeço vocês por terem aberto esse debate, né? Porque cada vez mais pessoas precisam não só discutir, mas criar essa consciência e se tornarem, de fato, comprometidas com a erradicação, né? A gente está falando de erradicar mesmo esses processos tão violentos no momento mais importante na vida de todo mundo, que é o nosso nascimento, né? Ter o conhecimento sobre um assunto tão delicado como esse é muito importante para que a gente entenda quando nós ou outras mulheres sofrem alguma violência. Mesmo que seja um processo difícil, dar nome às dores faz parte também da nossa cura. Reconhecer e falar sobre experiências que muitas vezes queremos esquecer faz com que outras mães se sintam representadas e encontrem forças para lutar pelos seus direitos. Lembrando que é um dever do profissional de saúde explicar a finalidade de cada intervenção ou tratamento, riscos e alternativas disponíveis. E se você foi vítima de violência obstétrica, denúncias podem ser feitas na Secretaria de Saúde do seu município ou na ouvidoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. A gente quer agradecer muito a presença de vocês, Thaís, Chantal. Aqui no 1001 foi um papo muito enriquecedor e muito importante para mães e futuras mamães também. E claro, agradecer a você que nos assiste, compartilha e comenta. Nos vemos semana que vem aqui no canal do 1001 ou na sua plataforma de áudio preferida. Beijos! Beijo, gente!